Graça e paz, irmãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Hoje é o último domingo do mês de maio, dia 31, e já estamos chegando aí na metade do ano. Muito rápido, passou muito rápido. E até aqui o Senhor tem nos dado a vitória sobre as nossas lutas. E louvamos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. E que Deus continue guardando assim. As nossas orações têm sido para que Deus não permita com que esse vírus ele adentre as nossas casas, assim também como nós temos orado pela vida daqueles que infelizmente foram acometidos aí dessa enfermidade, pedindo assim o livramento de Deus para a vida de cada um deles. Quero aproveitar e pedir aos irmãos que os irmãos fiquem atentos ao link pastoral, porque durante a semana eu vou estar ali orientando os irmãos com relação ao provável, a provável, volta do culto aos domingos. Então eu preciso que os irmãos estejam atentos ao link pastoral. Recebemos um aviso aqui do prefeito da nossa cidade de Pirassununga com relação à flexibilidade para retornarmos aos cultos, mas estamos ainda vendo direitinho qual é a proporção, quais as condições que ele coloca, que está sendo colocado para que a gente possa retomar as nossas atividades. Amém, irmãos? Então eu peço, irmãos, fiquem atentos aí ao link pastoral. Eu vou estar me comunicando com os irmãos durante a semana. Por quê? Porque tem sido, as informações muitas vezes elas estão instáveis. Por exemplo, teve um tempo aí atrás que foi liberado, parece-me, que as academias de funcionário, acho que um dia ou 2 dias depois, cortaram o direito, tiraram, não pôde de novo, teve que fechar as academias. Então, está muito estável. Pode ser que daqui até sexta-feira alguma coisa possa mudar. Então, os irmãos, fiquem atentos, por favor, ao link pastoral, tá bom? E por ali eu vou estar, assim, me comunicando e orientando os irmãos de uma forma geral, tá bom? Domingo passado, nós falamos sobre famílias com muros fortificados. Falamos sobre a importância de fortificarmos os muros que impedem os ataques do diabo à nossa família, no dia a dia, seja quais forem as ferramentas que ele tente, de uma maneira ou de outra, adentrar, penetrar o nosso lar e conseguir assim destruir, fragilizar a nossa unidade. E que se quiséssemos construir ou ter muros resistentes, muros fortes, muros reforçados e que permaneçam de pé, nós precisaríamos pelo menos fazer 3 coisas. Primeiro era começar a proferir palavras abençoadoras no nosso lar. Nós falamos sobre isso aqui. Segundo, ter sabedoria para buscar ajuda nas pessoas certas que seriam usadas realmente por Deus para abençoar a nossa família e não atrapalhá-la. E terceiro, que era levar mais a sério a palavra de Deus, vivendo
a todo momento, a todo instante, ensinando a nossa família a amar o Senhor, a temer o Senhor. E hoje eu quero fechar esse tema, nesse mês da família, que ainda comemoramos, falando sobre mais um assunto que merece a nossa grande atenção e que pode fortalecer ou enfraquecer o muro em volta do nosso lar. Esse muro que nós construímos para proteger a nossa família, que é o tema perdão. Mas antes de nós darmos continuidade, eu quero estar orando com você, pedindo assim que Deus fale ao seu coração e que Ele toque no seu coração de uma maneira que você possa perceber que a sua atitude, que as nossas atitudes podem estar enfraquecendo esses muros, e enfraquecendo esses muros, estamos expondo a nossa família aos ataques do diabo. Estamos expondo os nossos filhos ao ataque do diabo. Estamos expondo o nosso casamento ao ataque do diabo. Então, que Deus possa estar falando mais uma vez ao teu coração, nesse dia tão maravilhoso, no nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, santo, santo é o teu nome, Deus. Pai, eu quero clamar ao Senhor mais uma vez, que o Senhor fale ao coração dos teus servos, assim como o Senhor tem falado ao meu. E que no nome de Jesus Cristo, esta palavra encontre guarita nos seus corações, que caia como uma semente fértil, Senhor Deus, em seus corações desejosos de ouvir a tua palavra. Abençoa, Deus, eu te peço. E retira de nós tudo o que não provém do Senhor, que porventura esteja atrapalhando-nos de podermos ouvir a tua voz. Quero te pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Tenha misericórdia de mim, Senhor Deus, pois não sou digno, Senhor Deus, de nada. Pai, que toda a honra, toda a glória desta pregação, desta reflexão, desta palavra, seja dada somente ao Senhor. No nome santo de Jesus, esta é a minha oração. Amém. A passagem bíblica que quero compartilhar com os irmãos nesse dia está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso de 12 a 15. É uma passagem bíblica que muitos leem, mas parece que não prestam muita atenção, né? É uma passagem bíblica que todo mundo até sabe de cor, mas que não vive, não pratica ou não acredita que aquilo ali que está escrito possa não acontecer com você. Mas a verdade é que foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem as proferiu, então nós precisamos levar a sério. Aqui na igreja eu costumo dizer sempre o seguinte, que existe fonte primária e fonte secundária das informações que chegam na palavra de Deus. A fonte secundária são as pessoas que Deus usou para falar através delas. E a primária é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo quem fala. E nessa passagem aqui, essa fonte eu chamo ela de primária. Por quê? Porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem o ditou. Então, o que diz lá em Mateus capítulo 6, do verso 12 ao verso 15? Presta bem atenção, porque isso aqui é muito sério e talvez você não esteja vivendo isso. Diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Acabou? Não acabou. Continua. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, presta bem atenção, isso aqui é muito sério. Volto a repetir, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Condição. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mas eu não acredito nisso porque não foi Jesus que falou. Não, foi Jesus quem falou.
Você entende a seriedade dessas palavras de Jesus Cristo? O quanto isso pesa na nossa vida como indivíduos, como nova criatura, como quem se diz ser convertido, lavado e remido pelo sangue de Jesus? Você entende isso? Eu vou ler um pedacinho de novo aqui só do porquê, tá? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não foi Paulo que falou, não foi Lucas, não foi Mateus. Foi Mateus, registrado, evidente, né? Mas foi Jesus Cristo quem disse. Foi Jesus quem ditou isso. Assim como eu falei no domingo retrasado, se me falha a memória, sobre o divórcio, que foi Jesus quem disse. E quando Jesus diz, é ponto final. Diz um ditado assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Perdoar, amado irmão, e você que nos assiste, perdoar nem sempre é fácil e na maioria das vezes não é nada agradável. Não é confortável quando nos colocamos numa situação em que temos que liberar o perdão para alguém. E acredito que a maior dor vem das pessoas que nós mais amamos. Eu acho que a maior ofensa, a maior agressão, não é das pessoas que vêm de fora, das pessoas de fora, mas é a agressão que vem de dentro. Quando nós somos apunhalados pelas costas, pelas pessoas que nós mais amamos, mais acreditamos, confiamos, as pessoas a quem nós mais nos dedicamos, e aí essa pessoa vem e nos mata sentimentalmente. E quando somos feridos, somos ofendidos, somos lesados, somos arruinados, geramos sentimentos que vão se transformar em raiva, em ódio, em rancor, em mágoa, em desprezo, em vingança. E esses sentimentos sem controle vão fazer muito mal ao nosso corpo, ao nosso coração, à sua mente. Tanto é que isso é verdade, irmãos e amado, você que me assiste, que segundo os especialistas na área da saúde, eles vão afirmar que o não perdoar ou a falta de perdão pode desencadear doenças emocionais e físicas como depressão, dores musculares, perda de sono, hipertensão e até câncer. E como diz o ditado, volto a repetir, guardar ressentimento é como tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Na verdade, é você quem está morrendo quando não libera o perdão. E quando esse sentimento nasce dentro dos nossos lares, ele enfraquece os muros que nos protegem das investidas do diabo, nosso inimigo. Quando a gente permite com que esse sentimento de raiva, de ódio, de rancor, como nós falamos aqui, eles acabam abrindo brechas, passagens para que o inimigo ele entre na nossa vida, entre na nossa família e venha fazer o que ele quiser, da maneira que ele quiser, colocar coisas ainda mais para poder atrapalhar-nos, nos impedir de sermos felizes. E quando esse sentimento ele nasce dentro do nosso lar, ele deixa a nossa família totalmente desprotegida. Mas é possível perdoar quando Deus se faz presente nas nossas vidas. E 3 coisas eu gostaria de compartilhar com você diante desse tema: famílias com muros fortificados. A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre o perdão. O que nós precisamos saber sobre o perdão? Perdão, irmãos, eu vou aqui talvez você não concorde, ou talvez outros
irmãos aí discordem, mas perdão não é esquecer o que o outro me fez. Não é. Porque não tem como, sendo nós indivíduos inteligentes, com uma memória fantástica, se esquecer assim tão facilmente como se nunca tivesse acontecido nada. A gente precisa ter entendimento do que é perdão, do que é liberar perdão. Por exemplo, nós conseguimos esquecer o dinheiro que temos que pagar às outras pessoas, né? A gente fica devendo, a gente esquece, isso é fácil. Esquecemos que temos que estudar para a prova, então a gente esquece e vai pegar o celular. A gente esquece de fazer o que nos pediram, aquilo que nós não queríamos, então como a gente não quis, a gente acabou então esquecendo. Mas não esquecemos porque queremos esquecer, nós deixamos de lado. Esquecer o que as pessoas nos fazem realmente não é fácil. Esquecer o que as pessoas fizeram contra a gente não é fácil. Não é fácil porque não tem como esquecer. Não se consegue apagar uma coisa como essa. O que sempre tornou difícil o perdão é a ideia de que perdoar é esquecer. E perdoar, irmãos, me desculpe aí aos que pensam ao contrário, né? Mas perdoar não é esquecer. Perdoar não é exatamente esquecer, mas é conseguir, quando a lembrança do passado ou do que fizeram conosco, contra nós surgir e vier à tona, saber lidar com essa lembrança sem que ela traga a mesma dor do dia em que ela ocorreu. Deu para entender isso? Então, perdoar não é esquecer, mas é conseguir lidar com a lembrança quando ela surgir, sem que ela me traga a mesma dor do dia em que ela aconteceu. Ou enterrá-lo, como alguns costumam dizer, é enterrá-lo e não trazê-lo mais à tona, né? Deixar lá. É igual quando nós vamos ao cemitério. Nós chegamos ali, existem túmulos ali, existem as criptas ali. Nós sabemos que existem pessoas ali, algumas até contam algumas histórias de que ela nasceu, de que ela morreu. Nós sabemos as pessoas que estão ali, conhecemos as pessoas que estão ali, sabemos a história, não estou falando de todo mundo, tá? Falando aqueles que morreram, que fazem parte da sua vida, fizeram parte da sua vida. Você conhece, sabe, mas está lá. Está lá, você não traz ele de volta. Então, perdoar não seria literalmente esquecer, mas é apagar a dor da raiva, da vingança, da punição e aquele que me ofendeu. Você entende isso? Perdoar, volto a repetir, não é esquecer o que o outro me fez, mas é ter o controle sobre o efeito daquela ação que o outro teve sobre a minha vida. Assim como dar ao que te ofendeu a chance de se redimir, de se consertar, de dar a chance dele de não fazer de novo. Isso acontece muito nos nossos relacionamentos. E nós precisamos entender isso, que é dar a chance ao outro de fazer diferente, de mudar. Pois Deus, ele se agrada com esse comportamento e deseja que venhamos dar ao outro a chance de ser perdoado, assim como você recebeu o seu perdão, ou como você quer ser perdoado. Não foi o que nós acabamos de ler aqui, lá em Mateus capítulo 6, verso de 12 a 15, volto a repetir: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Porque, se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial ou Celeste vos perdoará. É uma condição e que precisa ser exercitada. O perdão precisa existir. E volto a repetir: porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. É dar ao outro a mesma oportunidade que você gostaria de ter se você viesse a fazer algo, ou infelizmente viesse a fazer algo que magoasse alguém. Isso é perdoar. Perdoar não é esquecer, mas é tomar a decisão em dar ao outro a oportunidade de mudar. Você entende agora?
ok? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que para que os nossos muros, né, sejam fortalecidos, é preciso então que haja o perdão, porque se não houver perdão, continuará havendo conflitos, né? E esses conflitos eles enfraquecem as defesas dos nossos muros em volta da nossa casa. Quando nós não liberamos perdão, meu irmão e você que me assiste, quando a gente não libera o perdão, seu coração ele fica sem espaço para Deus trabalhar. Quando você não libera perdão, volto a repetir, o seu coração fica sem espaço para Deus trabalhar. O não perdoar, o não liberar perdão, não nos associa com Jesus Cristo, mas nos associa com o diabo. Oh, pastor, que é isso? Mas é verdade. Quando você não libera perdão, você não está sendo a imagem e semelhança de Deus. Você não está sendo a imitação de Jesus Cristo, sendo como Ele é. Você, na verdade, está sendo ao contrário. Você está sendo como o diabo, que tenta todos os dias se vingar. Irmãos, e quando nós colocamos em prática o perdão, estamos imitando a Jesus Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 13, está escrito: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu acho que isso aqui está muito claro. Se eu fechar essa mensagem por aqui, eu ia embora feliz. Por quê? Porque nós temos que aprender a perdoar, a exercitar o perdão. Porque no momento em que a gente não exercita o perdão, nós não estamos imitando a Jesus Cristo, estamos imitando o diabo. E dentro da nossa casa, irmãos, nós precisamos liberar o perdão aos nossos cônjuges. Nós precisamos aprender a liberar perdão aos nossos filhos. Precisamos aprender a liberar perdão aos nossos pais. Quantas pessoas, irmãos, brigam dentro dos seus lares, sabe, se desentendem, às vezes por coisa banal, por coisa tão ridícula, tão insignificante, e fica um clima tão chato, mas eles sustentam aquela briga ali, sem liberar o perdão um para o outro, e esquece que não é só eles quem sofre com isso, são as pessoas que estão em volta, daquelas pessoas que estão ali, compartilhando daquele mesmo espaço, daquela mesma família. O irmão e a irmã já se perguntou como ficam os seus filhos quando vocês não liberam perdão um ao outro? Vocês já se perguntaram como eles ficam nessa situação? Como fica o coração deles? Como é que eles ficam apreensivos diante de uma situação em ver os seus pais brigando e aquela briga perdurar por dias e dias? Já se perguntaram? Você, jovem, já se perguntou como os seus pais ficam quando você não libera perdão? Quando eles se arrependem? Vocês, pais, já se perguntaram como seus filhos ficam quando vocês não liberam perdão? Quando vocês não liberam perdão, quando eles se arrependem? Amado, quando existe a ausência do perdão dentro dos nossos lares, isso acaba trazendo conflito. E isso acaba interferindo na nossa vida, na nossa forma de falar, na nossa forma de ser. Presta atenção, quando você carrega a raiva no seu coração, quando você deixa que o ódio, a mágoa, ela perdure por muito tempo no seu coração, o seu comportamento muda. Você sabia disso? O seu humor muda, a sua perspectiva de espaço muda, o seu jeito de lidar com as coisas mudam, a sua presença no ambiente ela é percebida com um grau muito maior, porque o seu semblante muda, principalmente quando aquele com quem você brigou ou aquele quem lhe ofendeu está no mesmo ambiente que você está. Isso é tão sério que atinge o seu trabalho, atinge o ambiente até da igreja, na igreja também. E volto a repetir, como disse os profissionais da área de saúde, quando você não libera perdão,
Isso pode desencadear em você doenças emocionais e físicas. Isso é muito sério. É por isso, acredito eu também, que Jesus Cristo na oração lá do Pai Nosso, quando foi perguntado como deveriam orar, ele diz, vocês devem perdoar, para que vocês também sejam perdoados. Para que vocês possam ser curados, para que vocês possam também ficarem sãos, como aquele que vocês perdoarão. A falta de perdão, irmãos, no seio da família, traz uma desunião muito grande, faz permanecer um clima de distanciamento daqueles que convivem com você. Pensa um pouco nisso, e por causa de uma situação como essa, a paz ela deixa de existir. Não estou dizendo aqui que, pastor, mas eu perdoo e ele volta a fazer. Bom, ele vai prestar conta depois para Deus. Sam Chip vai dizer que quando alguém nos machuca, tudo que temos que fazer é ir até a fonte e buscarmos um pouco mais da graça e do perdão de Deus. E quando oro buscando nessa fonte o poder para perdoar, a minha oração torna-se uma oração de um coração que um dia foi perdoado e que decide perdoar também. Por isso, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, ali do verso 12 ao verso 15, ele diz que nós temos que perdoar para que sejamos perdoados. Não entenda que quando você perdoa alguém, quando você libera o perdão, você também está se autocurando daquela enfermidade que pode destruir você depois e que pode ser usado pelo diabo para acusar você de que você é uma pessoa que libera perdão. Por isso, quando perguntaram para Jesus Cristo, quantas vezes deveríamos perdoar? Ele diz, 70 vezes 7. Não é fácil, irmãos, mas se queremos ser igual a Jesus Cristo, se queremos ter uma família com muros fortificados, precisamos aprender a liberar perdão. E perdoar é uma decisão, e decisão é uma ação, é uma atitude que nos faz ser diferentes daqueles que um dia não entregaram ou ainda não entregaram Jesus Cristo, entregaram seus corações a Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, para que os nossos muros permaneçam fortificados, precisamos entender que, vou repetir, para que os nossos muros permaneçam fortificados, precisamos entender que, quando não há arrependimento, também há conflito. Não adianta a pessoa liberar o perdão se eu não me arrependo. Um coração duro e amargurado, teimoso e cheio da razão tem dificuldade de reconhecer que errou e que erra também. O coração que não reconhece que errou, ele enfraquece o seu relacionamento, gerando conflitos, porque permanece nos erros e os comete outra vez e volta a cometer mais uma vez e acha que não precisa se pedir desculpas e nem perdão pelo que fez, pelo que falou, pelo que disse, pela maneira como se comportou. E isso acontece muito, irmãos, infelizmente, no lar entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. Quantas histórias nós sabemos aí de casais que se separaram porque brigaram e não houve desculpas, não houve perdão, não houve reconciliação. Quantas histórias nós ouvimos de filhos, irmãos que brigaram um com o outro e até hoje estão sem se falar. Pais contra filhos, filhos contra pais. Talvez você diga assim, pastor, mas está na Bíblia que chegaria uma época que... Sim, tudo bem, mas essa palavra não precisa estar na minha família. Porque eu sou uma pessoa, entendo eu, que tive uma conversão, uma transformação. E a partir dessa conversão, dessa transformação, a minha maneira de pensar muda. A minha maneira de falar muda, a minha maneira de agir muda,
Porque se não mudou, meu irmão, né? Se não mudou, meu irmão, você tem que se converter. Talvez não houve a conversão aí. Talvez Deus não está conseguindo fazer a transformação que Ele precisa fazer. Porque não tem como uma pessoa que diz que entregou a vida para Jesus Cristo, que aceitou Jesus como o seu único suficiente Salvador e que é uma nova criatura e continua fazendo as mesmas coisas, se comportando da mesma maneira como se comportava antes de ter entregado sua vida para Jesus. Por favor. Porque no momento em que eu sou uma nova criatura, eu tenho que aprender a liberar perdão. Eu tenho que aprender que eu preciso me arrepender das coisas erradas que eu faço. E o quanto isso está magoando as pessoas que estão à minha volta. E isso acontece, irmãos, em muitos lares, infelizmente. Principalmente evangélicos, que não deveria acontecer, mas acontece. O ofendido, ele implica, ele provoca, e o que ofendeu já está errado mesmo, né? Acaba de terminar chutar o pau da barraca. E o que poderia ser resolvido com uma desculpa, como tudo bem, perdão, eu não devia ter dito isso, olha, desculpa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter agido assim, não é feito. Aí surge aquela palavrinha, que se dane. Eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Não nas mãos de Jesus Cristo. Não debaixo do poder de Jesus Cristo. Ele não nasce torto. Ele pode até nascer torto, mas ele vai morrer reto, transformado. Eu quero aqui deixar uma dica aos casais, aos irmãos aí, a você que é filho, né? Você que é casado, sei lá, mesmo que você não seja casado, está no caminho do casamento, né? Vocês que estão namorando, seja qual for o seu relacionamento hoje, né? Casado com filhos ou casado sem filhos, ou noivado, namorando, entenda que se você sabe, porque veja bem, irmãos, todo casamento ele tem que ter combinados, família tem que ter combinados. O que é o combinado? Combinado olha, não faz isso, faz isso, ou melhor, isso aqui não é legal fazer, isso aqui é legal fazer. Então isso aqui que não é legal fazer é ruim. Por que é ruim? Porque vai atrapalhar o nosso convívio, o nosso relacionamento, a nossa forma de interagir. Isso aqui que é bom fazer, façamos, e façamos até 2 vezes mais, porque é bom. Então a minha dica fica aí. Se você sabe o que o outro não gosta, e que isso vai deixá-lo com raiva, vai deixá-lo irritado, vai deixar magoado ou magoada, ofendido ou ofendida, chateado ou chateada, triste, poxa, não faça! Não faz! Se você sabe que aquilo ali vai machucar aquela pessoa, que aquela pessoa não gosta que faça aquilo ali com ela ou com eles, não faça. Você entende isso? Não faça. Faça o que é certo fazer. Muitas das brigas entre casais, entre pais e filhos, acontece, né, ou acaba acontecendo, porque exatamente eles acabam fazendo o que foi dito para não fazer. O que foi combinado, não fazer. E o não fazer, o que foi pedido para fazer. Não sei se eu estou sendo claro, se eu estou confundindo a cabeça, né? De repente até você está querendo não entender porque você sabe que está errado, mas o que acontece na maioria dos desentendimentos que acontecem no nosso lar, os problemas acabam surgindo, né? As brigas acabam surgindo, né? A raiva, a mágoa, porque nós acabamos fazendo o que não era para ser feito. E o que deveria ser feito, não fazemos. Não fazemos. E mais, a falta aí de humildade, né, de reconhecimento, nos leva muitas vezes a usar aquela expressão assim: o culpado de eu ter feito isso foi você. Se você não tivesse feito isso, ou se você não, meu irmão, você tem controle sobre a tua boca, você tem controle sobre o que você fala, você tem controle sobre o seu temperamento. No momento da raiva eu acabei insultando. Ok, aconteceu? Volta lá e peça desculpas. Então, olhe o que você está fazendo.
Perceba que o seu comportamento só está piorando a situação. De que quando você não pede desculpas pelo que você faz de errado, você só está piorando a situação. Quando você não se arrepende pelo que você falou, você só está piorando a situação. Quando você não volta atrás e você não reconhece que você pode estar errado, você só está piorando a situação. E se você errou, teve coragem de errar, tenha coragem de se arrepender e pedir perdão. Para que haja paz no nosso relacionamento, nós precisamos aprender a perdoar e aprender a nos arrependermos. Se queremos que a nossa família, irmãos, tenha ou permaneça com muros fortificados, preparados para as investidas de Satanás ou qualquer outro tipo de investidas contra a nossa família, nós precisamos perdoar e aprender a nos arrependermos, pedir desculpas quando erramos. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, pela vida da sua família, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, Deus, eu quero entregar cada família que me assiste e nos assiste nesse momento nas Tuas mãos. Pai, quantos lares, Senhor, nesse momento estão em pé de guerra, Pai, em discórdia, cônjuges, Senhor Deus, que estão brigados e não conseguem liberar perdão, Senhor Deus, e não conseguem se arrepender. Pai, Senhor Deus, que brigaram com seus filhos e que não conseguem liberar perdão ou se arrepender. Filhos com seus pais da mesma maneira, irmão contra irmão. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, dessas famílias, Pai. Que Teu Santo Espírito possa estar nesse momento tocando em cada coração, removendo toda barreira que esteja nesse momento impedindo que elas sejam trabalhadas pelo Senhor, que estejam impedindo das Tuas mãos, Senhor Deus, tocá-las e transformar a situação em que elas estão vivendo hoje. Pai, toma cada casa, cada lar, cada família nas Tuas mãos e retira desses lares tudo aquilo que não provém do Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. Que toda briga, toda intriga, toda falta de perdão, toda falta de arrependimento caiam por terra no nome de Jesus Cristo. Que eles possam deixar com que o Senhor venha, Senhor Deus, ajudá-los, Senhor Deus, a ser uma família ainda muito melhor do que já tem sido. Uma família, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Pai do céu, toma, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa os nossos erros, nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Tenha misericórdia do nosso lar, tenha misericórdia do nosso casamento, tenha misericórdia da nossa família. Senhor Deus, pois essa oração que lhe fazemos, entregando a nossa casa nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor continue, Senhor Deus, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. É a oração que eu faço, Senhor Deus, no nome santo de Jesus Cristo, Teu único Filho amado, aquele que reina para todo sempre, não só nos nossos corações, mas também nos nossos lares. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e que te dê uma semana maravilhosa no nome de Jesus Cristo. Você quer que o seu casamento, a sua família seja muito melhor? Então comece a orar a Deus, pedindo forças para perdoar. E se você tem feito alguma coisa que tem entristecido a sua família, arrependa-se, peça desculpa enquanto ainda há tempo. Amém? Que Deus dê a vocês uma semana maravilhosa, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o seu grande e maravilhoso amor e a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa semana para vocês e até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.
agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. A nossa família é um presente do Senhor. Para todas as famílias aí, um beijo.